Todos, espero que estejam todos bem, né? Estejam todos bem aí, noite de chuva, noite fria, enfim, é nada melhor do que ter uma aula em casa, né? Isso que é verdade. Em alguns momentos, essa questão da aula online, ela acaba sendo muito melhor para nós. Mas, enfim, né, vamos dar continuidade aí à nossa disciplina, à nossa aula. Sempre reforçando aquilo que eu já falei na primeira aula, semana passada também, não esqueçam de responder aquela questão, né, que está lá no portal do aluno. Essa questão já está disponível aí para vocês responderem. Lembrando que vocês têm até 48 horas aí para fazer essa resolutiva. Então, na quinta-feira, né, dia 20 até 23h59, aí é o prazo para vocês responderem essa única questão. Eu imagino que vocês já fizeram da semana passada, vocês viram que é uma questão relativamente simples, né, que está estruturada aí em algum ponto do material que a gente explica durante a noite, né? Então, vocês não vão precisar fazer uma pesquisa fora, né, de qualquer texto, qualquer coisa assim para responder. O detalhe é que ela tem certo e errado, né? Então, alguns de vocês erraram a resposta aí da questão da semana passada, então fiquem atentos, porque é aquilo que eu já falei, a resposta de qualquer jeito garante a presença, mas somente a resposta correta que vai garantir aí esse ponto, né, enfim, essa fração de nota aí que vai corresponder a 40% lá no final do bimestre, né? Então fiquem atentos aí com relação a isso. A questão de hoje já está lá disponível para vocês responderem até quinta-feira. Bom, não sei se todos vocês estão conseguindo fazer o download ou assistir a live que está sendo gravada. Eu tenho recebido vários e-mails via sistema pedindo para acessar, né, o Drive em que fica gravada essa aula. O que acontece? Enfim, eu não tenho como mudar. Esse Drive ele foi padronizado, vamos dizer assim, para todas as pessoas que tiverem um e-mail da Uniandrade poderem acessar sem problema algum. E aí eu não sei como é que coordenação, assessoria pedagógica, enfim, está conduzindo aí para quem não tem o e-mail do Uniandrade. Eu não consigo mudar isso, tá? Então, se vocês tiverem algum problema aí para acessar a gravação da live, aí podem também enviar para mim, mas eu vou ter que me socorrer aí da assessoria pedagógica, que eu também não sei como faz, tá? Professor. Oi, pode falar. Professor, a professora Janice, ela pegou e fez da seguinte forma, porque fica pedindo autorização, né? Ela Isso. pegou a gravação da aula dela, colocou no YouTube e ali no link ela coloca diretamente Do do YouTube. YouTube. Daí a gente clica Entendi. no link, vai para o YouTube e não precisa ficar pedindo para o professor toda hora. Tá, tá. Eu vou, enfim, eu posso fazer isso também, né? Claro, dá um trabalho adicional aí, mas é melhor do que vocês ficarem no prejuízo, né? Então, eu recebi, sem brincadeira, eu recebi aí, deixa eu até compartilhar a minha tela, vocês vão ver o tanto deixa eu compartilhar aqui, já vão ver o tanto de e-mail que eu recebi. Aqui, ó, vocês devem estar vendo minha tela, olha só, eu recebi tudo isso aqui de e-mail, pedindo para compartilhar a live gravada, né? Olha só, é inviável eu ficar toda semana ter que autorizando tudo isso daqui, olha só a quantidade. Então eu vou me socorrer disso, mas eu também vou fazer aí uma solicitação lá para a assessoria pedagógica, porque teoricamente ao vocês cadastrarem o e-mail de vocês lá, né, no sistema do curso, deveria estar acessando também. Mas, enfim, são detalhes técnicos aí que a gente acaba tendo que ajustar ao longo do semestre. Bom, vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Nossa aula, o material de apoio já está disponível para vocês no portal do aluno também, na aula dessa semana. Basicamente, o que a gente faz? A disciplina como um todo, ela é assim, né? Essa nossa disciplina de teoria geral do Estado, a Constituição, ela é uma continuidade, ela é uma sequência de
aula após aula. Então, é importante aí que vocês não se percam, né? Se vocês não puderem assistir uma aula, pelo menos deem uma olhadinha no material aí para vocês não ficarem perdidos. Hoje a gente avança, né? Hoje a gente avança no quê? A gente estava falando na aula passada e a gente viu sobre a questão da formação do Estado, né? O Estado ganha roupagens aí de um Estado jurídico, né? Esse Estado jurídico é formatado por leis, aí aquelas várias origens filosóficas, né? Seja lá na questão de, né, do homem, do contrato social do Rousseau, o homem lobo do homem de Thomas Hobbes, enfim, as filosofias que estão por trás disso, né? A teoria patrimonialista lá do Locke, enfim, né? Cada filósofo aí, em algum momento, trouxe uma justificativa para esse Estado pautado em leis. Pois bem, esse Estado pautado em leis, a gente avança e a gente começou a falar, né, na aula passada, sobre os elementos constitutivos do Estado, né? Então, nós vimos na aula passada que nós temos lá os elementos materiais, né? A gente viu lá o povo, a nação e o território. A gente viu e falou bem rapidamente sobre causas formais, porque hoje a gente avança sobre esse assunto, e também uma causa finalística, lá um propósito de ser, né? Então, a causa finalística, que também compõe aí o que integra esse Estado de Direito. E hoje a gente vai avançar sobre a questão do poder, né? O poder, a gente viu que uma das causas aí, as causas formais, né, e dando continuidade à última aula, está aí a ideia de que dentro de um Estado de Direito, a gente tem a questão do poder, uma ordem jurídica e um poder político que vai governar, que vai pilotar, né, que são os governantes, e aí vem até a expressão, né, o que significa governante, vem de uma expressão grega chamada kubernetes, que se chama, né, é o nome que se dá para piloto de embarcação. Então, governante, na verdade, é aquele que pilota esse Estado, né? Então, entre as causas formais aqui, nós temos a ordem jurídica e o poder político. Aqui, né, nós vamos aprofundar isso ao longo do curso, né, a questão da ordem jurídica, a gente vai falar mais nos próximos slides, mas aqui nesse primeiro slide a gente precisa tomar um cuidado quando a gente fala em poder, tá? Então, o poder, ele pode ter várias acepções aí dentro do direito, mas esse poder, quando a gente fala que o Estado detém poder político, detém aí essa força pública organizada, né, que é o próprio conceito, vai trazer uma das características mais importantes das normas jurídicas. Esse poder, ele é exercido, né, ele funciona por meio de um atributo que é próprio da norma jurídica, que é a tal da coercibilidade. Diferente de uma norma religiosa, diferente de uma norma moral, diferente da ética, diferente de outros regramentos que não o jurídico, o Estado, ele detém esse poder por meio das normas jurídicas de coercibilidade, ele se impõe, né? Ele manda que se faz, e se você não fizer, ele vai usar a força para obrigar você a fazer, né? Então, essa coercibilidade é mandatório, né? O direito, ele impõe condutas, ele não é apenas um roteiro, uma dica, uma sugestão, ele é algo mandatório. Então, isso significa o quê? Você deve seguir, né? E se eu não seguir? Toda vez que você não segue uma norma jurídica, você sofre uma sanção, né? Uma penalidade. É aquela lógica bem simples, né? Passei no sinal vermelho, que vem uma multa, né? Você descumpriu aquela norma jurídica. Você não seguiu, né? Você não pagou um imposto no prazo que deveria. Tem a sanção jurídica, o que é a multa, né, os juros. Você matou alguém, algo proibido pela norma jurídica, vem a sanção,
a privação de liberdade, né? Então, toda vez que você não segue essa ordem jurídica, o Estado vai te impor aí uma consequência, uma penalidade. Esse é o poder de coercibilidade. Ah, mas eu não paguei e nem vou pagar e também não vou pagar multa nem nada. O que que o Estado faz para obrigar você a pagar? Ele vai atrás do seu patrimônio, né? Simples assim. Esse Estado de direito, né, pautado por ordens jurídicas, ele vai se socorrer de um dos seus poderes ou funções, o poder judiciário, e aí ele vai te obrigar a pagar, você querendo ou não, né? Simplesmente o poder judiciário, um juiz, vai bloquear teu patrimônio, né? Simples assim. Então essa é a coercibilidade aí própria e necessária para que um Estado consiga existir, né? Para que ele possa aí avançar como ordem jurídica. Esse poder que eu estou falando é diferente de poder constituinte. Tá? Poder constituinte, a gente vai falar mais para frente, mas o poder constituinte é o momento em que você forma uma Constituição. Tá? Então, você está insatisfeito aí com a Constituição atual, a sociedade está insatisfeita, o texto escrito não está mais compatível com a realidade social, enfim, por algum motivo resolve-se criar um novo texto constitucional, ok? Aí exerce o poder constituinte, mas o poder, né, que a gente está falando nesse momento não é o poder de criar uma Constituição, é acima disso, né, é o próprio Estado enquanto força aí mandatória em cima das pessoas. E esse poder também a gente não confunde com o governo, as funções do Estado, tá? Então, o que acontece? O governo, né, o Estado, ele tem funções muito específicas, a gente já vai falar sobre isso, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Né? Então, vejam, muito embora eles possuam, né, e a gente fale, e é correto falar, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, esse poder aqui, né, não se confunde com aquele. Poder judiciário, na verdade, é uma função jurisdicional do Estado, né? Poder executivo é a função executiva do Estado e o poder legislativo é a função legislativa. Então, são atribuições de um poder só. Né? Então, são ramificações, são funções desse Estado. O poder é um só, do Estado, e na nossa Constituição, no nosso momento atual, né, esse poder ele é diluído aí sobre a forma democrática, né? Então, vários autores colocam aí que, na verdade, o dono desse poder aqui é o próprio povo, já que a gente vive numa democracia, é nós, né, que temos aí a prerrogativa de mandar ou não mandar em alguma coisa. Então, vejam, quando a gente fala em poder, não é poder constituinte nem as funções do Estado, é esse poder que é de criar normas jurídicas e essas normas jurídicas serem imperativas, dotarem aí desse atributo chamado coercibilidade. Na disciplina Introdução ao Estudo do Direito, vocês vão ter aí bem delimitado, né, a diferença entre norma jurídica, moral, costumes, a ética e tudo mais, vocês vão ver. A coercibilidade é o que dará o destaque aí para a ordem jurídica. Bom, separação dos poderes, né? A gente acabou de falar, não se confunde com as funções do Estado. Então, a gente tem aqui a ideia do princípio da separação desses poderes. Esses poderes sempre vistos aí entre aspas, né? Por quê? Porque esses poderes, eles são aí entendidos como funções do Estado, não exatamente poderes independentes, poderes aí que não cabe a, vou deixar assim, senão estrago o slide. Enfim, esse poder aqui sempre entendido com esse cuidado, né? Porque quando a gente fala que é a separação dos poderes, essa construção histórica, já vou falar aqui, não é que está dividindo o Estado em três, não. O poder é um só, dividido em três funções. Né? Então, da onde que vem isso? Na verdade, de novo, Aristóteles, né? Vejam como cara aí, há 350 anos antes de Cristo, ele já trouxe as bases de todo o Estado moderno.
Então, veja, o Aristóteles já dizia, né, que o Estado é dividido em três partes: uma que delibera sobre assuntos públicos, a segunda das funções públicas, e a terceira como deve ser o poder judiciário. Uma divisão bastante incipiente, naquele momento, de funções do Estado. O John Locke também trouxe aí na sua obra Dois Tratados sobre o Governo, uma doutrina um pouco mais detalhada sobre a separação de poderes, e aí vem, né, um destaque bastante interessante, e a gente consegue ver isso muito no nosso momento atual, é a questão de que o poder legislativo, dentro dessa construção de separação de poderes, o poder legislativo sempre ganhou um destaque maior, seja do John Locke, seja aqui do Montesquieu, que traz a nossa noção atual, né, de separação de poderes. O poder legislativo sempre vem colocado como aquele que é mais importante. Por que o poder legislativo é colocado com maior força, vamos dizer assim, por esses filósofos? Porque é no poder legislativo que vai estar aí florescendo ou refletindo a nossa vontade, a vontade do povo. Nós elegemos quem? Né? Nós elegemos aí, nós temos, claro, no nosso modelo, a questão do executivo, a gente também elege, né, o presidente, governador e prefeito, mas é no legislativo que nós teremos os deputados, né, sejam federais, sejam estaduais, ou sejam os vereadores, que vão representar a gente dentro da construção desse Estado do Direito. Então, vejam, a gente vê aí com bastante frequência na TV, né, o poder legislativo trocando farpas aí com o poder executivo, com o judiciário e tudo mais, mas veja, dentro da essência dessa separação de poderes, o poder legislativo tem uma força maior, porque na prática o poder legislativo vai criar a lei que o presidente da República, que é o chefe do executivo, vai ter que seguir, né? Então, o poder legislativo, por representar a população, ele traz aí uma importância maior, seja para o John Locke, seja para o Montesquieu, né? O Montesquieu, francês, trouxe aí esse clássico, o espírito das leis, e ele traz, né, essa questão aí dos três poderes, né? O poder legislativo, executivo e o judiciário. Só que o Montesquieu, ele avança dentro dessa ideia, que começou com Aristóteles e passou do John Locke e tudo mais, ele traz uma importância adicional, né, nessa divisão. Ele fala o seguinte, ó, existem três poderes, mas eles não são isolados, um separado do outro, um diferente do outro. Como eles decorrem de um único poder, que é a do Estado, eles, na verdade, se distribuem aí em funções, né? Eles são funções que devem estar em equilíbrio entre elas, né? Então, essa ideia do Montesquieu desenvolve-se na noção atual que nós temos, em que um poder, ele coloca um freio, né? Ele coloca aí, ele enquadra o outro poder, né? Eles possuem aí suas funções específicas, mas não é totalmente livre, né? Então, por exemplo, o poder judiciário ele não pode julgar contra a lei, né? Uma lei válida e vigente. O poder judiciário tem que seguir a lei. O poder legislativo não pode legislar contra a Constituição, né? E o poder legislativo ele também encontra o limite, é o veto do presidente. Toda lei o presidente pode vetar, né? Pode não aprovar. E o poder executivo, né, tem que seguir as leis ditadas pelo legislativo, né, e se ele não seguir as leis, vai para o judiciário determinar que ele siga. Veja, esses três poderes, eles estão equilibrados, né, um equilibra o outro, um organiza o outro, para não poder haver aí, né, uma certa tirania, o arbítrio de dessas funções do Estado. Né? Então, são poderes harmônicos, poderes independentes, mas harmônicos entre si. Alguém quer falar? Eu quero falar, professor. Oi, Dani, boa noite. Só para eu estou anotando tudo aqui, então seria a sequência, primeiro legislativo, daí vem executivo e judiciário, é isso, né? Na verdade, questão de uma hierarquia.
Em questão de uma hierarquia? Então, não dá para dizer que há hierarquia, né? Filosoficamente, esses autores aí, Montesquieu e o Locke, colocam o legislativo com uma importância maior, né? Só que isso não o torna hierarquicamente superior, né? Então, entendi. Tá. Então, eles estão no mesmo plano, né? Não dá para... É errado afirmar que um é mais importante que o outro, né? Eles estão em equilíbrio no mesmo nível, vamos dizer assim, horizontal. Perfeito, professor. Obrigada, viu? De nada. Bom, como é que a gente está hoje, né? Como é que é hoje? Bom, Constituição da República, né? Constituição da República Federativa do Brasil, a gente sempre abrevia por um CF, artigo 2º, faz exatamente aqui, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Vejam só, né, a disposição lá do Montesquieu refletindo no nosso texto de 88. São independentes, sim. Então, um não está vinculado ao outro, mas eles têm que estar em harmonia. E aí vem os 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Então, nós temos aí, no texto, né, esse atual texto aí, a Constituição de 88, trazendo essa disposição. Bom, esses poderes, né, falando do poder legislativo, né, por que ele ganha essa importância? Porque, né, de uma certa maneira, é no legislativo que surgem as leis, né? As leis dentro de um Estado de direito, dentro da noção de ordem jurídica, que é como se pauta o Estado atual, é um Estado de direito, direito no sentido de norma jurídica, ordem jurídica, é o legislativo que cria essas leis, né? Então, por isso que, né, a gente traz aí essa importância um pouco maior do legislativo. Então, se a soberania, né, se o dono do poder é o povo, ele é representado aí exatamente pelo poder legislativo. Dani, só fecha teu microfone, senão acho que vai cortar o som. Desculpa, eu achei que já tinha fechado, meu Deus. Senão desculpa, corta, imagina, não corta o som dos demais, aí o resto não escuta. Bom, então é aquilo, né? O que é, né, esses poderes? Aí vocês já sabem, né? A gente só reforça. O judiciário aplica a lei, né, e resolve conflitos em que 2 partes acham que estão com a razão, né? Então, o Poder Legislativo tem essa finalidade de resolver conflitos e aplicar a lei. Executivo executa a lei, executa a norma jurídica, né? E o Legislativo tem a competência de elaborar a norma jurídica, né? Então, é aquela coisa, né? O que o Legislativo faz? No final das contas, ele cria a ordem jurídica, ele elabora a lei que vai ser obrigatória para todo mundo, né? Então, é ele que constrói aí essa ordem jurídica, esse poder coercitivo, que deve ser seguido pelo Executivo e deve ser obedecido aí, né? Verificado pelo Judiciário. Bom, questão da soberania, né, esse atributo do poder, né, nós temos, o Estado tem. Muito se fala aí soberania, né, um elemento aí que é insto dos poderes, e essa noção de que o Estado brasileiro, e aí representado tanto pelo Judiciário, tanto pelo Executivo, quanto pelo Legislativo, o poder como um todo, ele não, né, ele é soberano, né, esse poder é soberano no sentido de que nenhum outro Estado, né, fora o Estado brasileiro, no caso, pode exigir uma conduta, pode impor, né, pode forçar qualquer situação dentro do Estado brasileiro. Vejam, a gente sabe que hoje em dia, e esse conceito de soberania ele é bastante problemático em razão aí da globalização. Então, na teoria, ser soberano é não se submeter a uma ordem de terceiro, mas só que a gente tem aí elementos muito
mais atuais, né, do que essa teoria que foi construída aí no século XVIII, XIX. Por quê? Né, a gente sabe que hoje, e já desde muito sempre, tem a questão do poder bélico, militar. Então, muitas vezes um Estado, teoricamente, ele pode se dizer soberano, mas na prática ele é submisso aí ao poder militar de outro, né? Então, também é uma questão problemática. Outra questão econômica, né? A questão aí de que, dentro desse capitalismo que a gente vive, um Estado não consegue ser 100% independente e fazer o que quiser, né? Não tem mais como esse mundo globalizado, esse mundo capitalista vai impor, por meio de organismos internacionais, né, e sanções comerciais e tudo mais, que se sigam determinados padrões aí de garantia da propriedade, de garantia de segurança das pessoas, enfim, de promoção da saúde, de um trabalho não escravo e tudo mais, né? Então, hoje, o conceito de soberania ele é bastante modificado, mas, né, na teoria clássica, aí, quando surge esse Estado de Direito, ele vai trazer aí que a soberania é um elemento do Estado, é um atributo do Estado que o torna independente, né, no plano interno e do plano externo. Tá? Então, o poder soberano é um elemento essencial, o Estado precisa ser soberano, né, o Estado precisa ter aí respeito à sua vontade, né, e aí a gente traz que, né, se a soberania é um atributo especial, essencial, uma qualidade do poder do Estado, o poder político, né, enfim, se o governo é uma das causas formais do Estado, a soberania é a diferença que traz aí o governo, né, o seu traço identificador. Essa soberania, ela é uma só, e ela não se divide, né, então, de novo, a questão dos poderes, os 3 poderes, não temos 3 poderes, temos um Estado só, esse Estado é dotado de soberania, é uma só, e ela não se divide em 3 poderes, né, na verdade, divide-se em 3 funções. Aqui, né, no slide, a gente chama de 3 órgãos diferentes, cada qual atuando na sua competência, de forma independente, né? Então, tudo está vinculado, tudo está ligado aí, uma coisa a outra, nessa ideia de soberania. Soberania é do Estado, o Estado como um todo. O poder executivo, legislativo e judiciário não detém soberania, que é próprio do Estado. A soberania é indivisível, né? Ela não pode repartir. Na verdade, nós temos 3 órgãos, 3 funções aí a seguir. Bom, a ordem jurídica em si, né, que é outro atributo aí, outra causa formal, elemento aí do Estado, né? Então, a gente tem aquela ideia de que vivemos em sociedade, a gente tem aquela concepção moderna, atual, de que quem impõe essa ordem não é mais a força, né? Não é mais aí o tirano, não é mais aquele que foi colocado por Deus, né? O ditador, ou, né, enfim, o rei, ou qualquer coisa assim. Dentro dessa lógica moderna, atual do Estado, a gente tem um Estado de direito, né? Então, o que vai exigir, quem vai nos exigir uma conduta? É a norma jurídica, né? Então, nós temos a norma jurídica, o Estado, ele ordena, hoje, né, no mundo atual, por meio de uma norma, né? A norma é o que? É uma diretriz de conduta, é uma determinação, né? É uma obrigação imposta aí por um texto que a gente deve seguir. O detalhe é que nem toda norma jurídica ela é escrita, né? Uma norma jurídica não precisa estar escrita numa lei. Muitas vezes a gente segue algumas disposições mesmo sem ela estar escrita, né? Então isso ao longo do curso aí vocês vão perceber, né, várias situações, inclusive alguns estados, né, no mundo, alguns países, sequer tem um código de normas escritas, né? Vamos pegar o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido não tem, né, como a gente, uma construção de leis estruturadas e tudo mais. O Reino Unido é muito pautado aquilo que a gente chama de common law, né, ou
o direito dos precedentes. Lá no Reino Unido, nos Estados Unidos também é assim. Para você saber se você pode fazer uma coisa ou não, você não consulta a lei, né? Porque a lei ela só vai trazer a diretriz geral. Geralmente as pessoas consultam o quê? Os precedentes, né? Os julgados, a jurisprudência aí já foi determinado o que pode e o que não pode, né? Então vejam, essa lei abrangente, né? Essa lei ampla, ela acaba sendo especificada por um julgado. Então, vejam, esse julgado, ele não vira lei, ele não vira norma, mas ele traz a diretriz de como deve ser interpretada a disposição maior, né, o princípio, uma regra maior. Então, vejam, a norma jurídica nem sempre é só a lei escrita, ela pode ser muito maior do que isso, né? Então, essa ordem jurídica, elas têm uma característica, e aí sim, a gente vai começar a entrar na questão da Constituição, né? Existe aí uma construção que é organizada, né, e estruturada no início do século XX. O principal expoente dessa teoria, dessa ideia, está em Hans Kelsen, né? Hans Kelsen aqui, vocês vão ouvir falar bastante dele. Ele tem um livro chamado Teoria Pura do Direito, que traz aí uma organização dessas normas jurídicas, né? Então, primeiro que o Hans Kelsen, ele é o expoente, né? Ele é o principal nome daquilo que a gente chama de positivismo jurídico. Então, o Hans Kelsen, a lei tem que estar escrita, né? Então, não me venha essa com coisa fora da lei, não me venha com disposições que não está escrito. Se está escrito, é lei. Se não está escrito, não é lei. Então, Hans Kelsen, ele tem aí essa visão dele, que teve um propósito importante lá na história, mas, enfim, não é o que se entende hoje por direito. Mas essa construção dele, de que existe uma hierarquia de leis, e quem está no topo dessa hierarquia é a Constituição, e isso sim é seguido aí por todos aí, né, todo mundo ocidental segue essa lógica aí do império da Constituição. Então, veja, nós temos uma ordem jurídica, né? Nós temos uma ordem jurídica, nós temos um monte de leis falhadas por aí, mas só que essas leis precisam ser harmônicas, essas leis precisam ter o mesmo sentido, essas leis precisam caminhar para o mesmo lugar. Senão, uma lei pode falar diferente da outra, pode ir contra a outra, imagina, a gente tem lei de tudo que é tipo, tudo que é lado. Então, a gente precisa de um elemento, né, de um ponto de partida. Esse ponto de partida é a Constituição, né? Então, a norma jurídica mais importante dentro de um Estado de direito é a Constituição, né? Então, essa ordem jurídica, as normas, né, que compõem essa ordem jurídica, elas não estão no mesmo plano de eficácia, de força. Ou seja, existe uma hierarquia dessas leis. E a Constituição sempre está acima dessas leis. A Constituição vai dizer diretrizes bastante amplas, o que pode e o que não pode. O que a lei vai fazer? E aí a gente fala de lei em sentido estrito, né? A lei ordinária, a lei complementar, isso ao longo do curso vocês vão percebendo. Essas leis, elas devem seguir o que está disposto na Constituição. Se elas não seguirem o que está na Constituição, elas são leis inconstitucionais, ou seja, são leis que vão contra a Constituição, e aí é do Poder Judiciário tirar essa lei de aplicação, né? Deixar ela tem que sair do plano da eficácia, porque ela está indo contra aí o que determina a Constituição, né? Então, essa construção da supremacia da Constituição que vai traçar aí todo o nosso ordenamento e todo o nosso estudo da teoria da Constituição que a gente vai seguir, né? A gente começa a falar disso hoje e vai avançar aí nas próximas aulas, né? Essa supremacia da Constituição. Então, as normas jurídicas, elas são criadas pelo Estado, elas são incontrastáveis, né? Ou seja, elas
elas devem ser seguidas, mas elas são limitadas, sim, são limitadas por outra norma estatal, que no caso, né, hierarquicamente falando, é a Constituição, né? Então, as leis, né, essas normas jurídicas que o Poder Legislativo cria, elas podem ser de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não, né? Na verdade, elas possuem limites. Quais são os limites? A própria Constituição, né? Então, por isso que elas são limitadas por outra norma estatal. Com essas normas jurídicas limitadas pela Constituição, cuja fonte é o próprio Estado, o Poder Legislativo, formam o tal do direito positivo, né? Formam um todo. Então, vocês vão estudar daqui para frente, vocês vão começar lá, vou ver o Código Civil, vou ver o Código de Processo Civil, vou estudar o Código de Trânsito, vou estudar o Código Penal, vou estudar o Código Tributário, vou estudar lei, né, lei de tudo que é tipo que a gente tem, lei das SAs, lei de administrativa, lei de licitação, lei de proteção de dados, enfim, todo esse monte de nome aí, de leis, elas vão compor aquilo que a gente chama de direito positivo. Por que positivo? Porque está escrito, né? É o direito aí que foi colocado no papel em si, né? Então, é o direito impositivo, posto imposto, né? Então, a gente é obrigado a seguir. E aí vem aquela máxima, né, dentro do direito de que, mas eu não sabia que existia essa lei, né? Não existe isso. Essas leis, né, existe a presunção, né, existe uma disposição de que essa lei foi publicada e ela está, né, válida, ela deve ser seguida. Não importa se você sabia ou não, tem que seguir ela de qualquer maneira, né? Então, esse direito positivo, né, o direito escrito que nós temos. Então, o conjunto de todas as normas jurídicas chama-se de direito objetivo. Direito objetivo vai contemplar as normas escritas ou não, né? Então, direito objetivo é todo direito. Quando a gente está falando de direito escrito, né, as normas jurídicas escritas, a gente está falando do direito positivo, né? Só que o direito também é composto por normas não escritas. Então, são conceitos aí para vocês poderem ir absorvendo, né, ao longo do curso. Então, assim, o direito objetivo é o conjunto de todas as normas jurídicas, né? Então, nós temos aí tudo aquilo que regula o direito. Agora, somente o direito positivo, né, somente as normas jurídicas provenientes do Estado são normas do direito positivo, né? Então, as normas escritas aí, elas vão trazer esse caráter de maior importância, porque elas são expressas, né, por uma das funções do Estado, que é o poder legislativo, né? Então, são tudo características, aí, são todos elementos, um vai se unindo ao outro, né, um vai formatando o outro, aí, trazendo essa primeira noção de Estado de Direito, né, esse Estado de Direito, que se amolda e vai se aperfeiçoando ao longo do século XX. Somente no final, ou na segunda metade do século XX, é que a gente chega nesse modelo atual que a gente tem de Estado aí democrático de direito, em que a gente tem todo um cunho social. Aliás, essa evolução histórica a gente vai ver nas próximas aulas, né? Nas próximas aulas a gente vai ter aí uma ou duas aulas aí só de construção histórica para chegar nesse nosso momento atual do Estado de Direito. Mas, enfim, essa questão, né, de império da Constituição, de supremacia da Constituição, que existe uma hierarquia de normas jurídicas, ela foi construída pelo Hans Kelsen, até para vocês entenderem como funciona e o que nós temos de normas jurídicas positivas, né, escritas, esse Hans Kelsen, ele criou, né, a famosa pirâmide de Kelsen. Então, né, esse autor, ele é austríaco, está falecido há muito tempo, enfim, ele, inclusive, estruturou, né, toda a parte lá do direito austríaco, ele, né, enfim, acabou sendo fundamento para o direito alemão, e o Brasil copia bastante a ideia de Suprema Corte, enfim, né, o Hans Kelsen, vocês vão falar bastante dele ao longo do curso.
essa ideia de que as normas jurídicas elas encontram um limite, um parâmetro a ser seguido, foi desenhado na famosa pirâmide de Kelsen, né? Então, o que o Kelsen falou? Ele falou assim, olha, a norma jurídica, a pessoa que cria a norma jurídica, nesse caso é o Poder Legislativo, não é livre para fazer o que quiser, como quiser, quando quiser. Não. Na verdade, esse Poder Legislativo, a função legislativa, ela deve obediência a um preceito fundamental, uma norma fundamental, algo que está além do texto jurídico. Que seriam, né, na visão do Hans Kelsen, os grandes tratados internacionais, as declarações de direito do homem, aquilo que reconhece a dignidade da pessoa humana. Ou seja, quando se cria uma lei, não se pode criar de qualquer maneira. Existe algumas noções internacionais que a pessoa precisa seguir. Vejam, aqui é mais um problema da questão da soberania, né? Se existe uma norma fundamental, um preceito, um princípio que deve ser seguido, ela não tem total aí liberdade de criação. Não existe, né, na visão do Kelsen, existe algo além do direito que deve ser observado. Esse além do direito, né, é algo abstrato, algo que não dá para dizer, é a Declaração dos Direitos do Homem lá da ONU. Pode ser, mas não é só isso. É a declaração lá da Organização Internacional do Trabalho. Pode ser também. É a dignidade da pessoa humana. Pode ser também, né? Então, vejam, essa norma fundamental é algo não escrito, é algo que não consegue se identificar como algo certo, algo pontual. Não, é o conjunto de tudo isso. Essa norma fundamental é algo muito abstrato. Então, Hans Kelsen fala o seguinte, como isso aqui é muito abstrato, essa norma fundamental, esse preceito fundamental, eu preciso ter um ponto de partida um pouco mais palpável, um ponto de partida um pouco mais objetivo e claro, para eu não ficar nesse mundo de que você não tem certeza de nada, que pode ser isso, pode ser aquilo, mas pode ser outro também. Então, o Hans Kelsen ele fala o seguinte, como a norma fundamental é muito etérea, né, muito abstrata, eu preciso ter um ponto de partida um pouco mais objetivo. E aí entra o quê? A Constituição, né? Então, a Constituição é esse ponto de partida que todo o resto do ordenamento jurídico vai seguir. Então, vejam, o que é uma ideia de pirâmide? A Constituição, em termos de volume e quantidade de dispositivos, de artigos, ela é muito mais reduzida. Então, a Constituição ela vai fazer o quê? Ela só vai traçar aí o plano básico, né, as diretrizes principais. O resto do direito é que vai entrar nos detalhes. Por isso que, em termos de quantidade de norma jurídica, a Constituição é bem menor do que, por exemplo, resoluções e portarias, né, que vão entrar nos detalhes dos detalhes. Então, vejam, a Constituição Federal ela serve para isso, para traçar o norte, né, o ponto de referência aí, já que a norma fundamental ela é muito abstrata, muito etérea. Nós temos aí a Constituição como sendo essa forma, né, esse elemento mais alto dentro do direito brasileiro e de praticamente todos aqueles que têm a Constituição no seu ordenamento jurídico, né? Então, a Constituição Federal é a norma jurídica mais importante. Ela tem hierarquia sobre as demais, ela manda sobre as demais, ela tem aquilo que a gente chama de supremacia, né, sobre as demais. Então, todo o resto deve estar de acordo com esses preceitos aqui, né? Vocês devem perguntar, professor, mas o que é esse IDH, né? Vejam só, tratados internacionais de direitos humanos. Vocês vão ver isso lá no quarto, quinto período, que nós temos uma disposição na Constituição que fala que quando o Brasil assinar um tratado internacional, por isso TI, tratado internacional, que tenha como objeto falar sobre direitos humanos, quando o Brasil assinar um tratado internacional de direitos humanos, esse tratado internacional ele vale como se fosse norma constitucional, como se fosse texto da Constituição.
Então, vamos imaginar que o Brasil assine aí um tratado de trabalho não escravo. Esse tratado vale, né, o texto daquele tratado ele é equivalente ao que está na Constituição, que se coloca aí o Tratado Internacional de Direitos Humanos também. Logo abaixo da Constituição, e aqui a gente começa a ver como é complexo o nosso ordenamento jurídico. Nós temos as emendas constitucionais, né? Então, vamos pegar o exemplo aí da reforma da Previdência, que todo mundo cansou de ouvir falar. O que foi a reforma da Previdência? Foi uma emenda constitucional, né? Uma lei de nome emenda constitucional que alterou alguns dispositivos lá da Constituição, né? Então, as emendas constitucionais, muito embora elas alterem o texto da Constituição, elas devem também seguir a própria Constituição, né? Então, isso aí vocês vão entender mais para frente, ao longo do curso, quando a gente falar de cláusulas pétreas, né? São disposições da Constituição que não podem ser alteradas. As emendas constitucionais, elas devem seguir a própria Constituição. Logo abaixo nós temos as leis, e vejam que leis, elas se dividem em pelo menos duas, né? Nós temos leis complementares, está logo em cima daquilo que a gente chama de lei ordinária. Então, quando a gente fala de lei dentro do direito, sem especificar o que exatamente, né? Eu segui lá aquela lei, né? A lei penal, a lei civil, eu segui o Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente fala nesse sentido, a gente sempre está se referindo à lei ordinária, né? Então, tem lá o Código Penal e o Código Penal diz que quem matar tem que ficar 12 anos preso. O que é o Código Penal? O Código Penal é uma lei ordinária. Vejam, lei ordinária é esse bloco laranja aqui, abaixo de um monte de coisa. Então, vejam como o direito ele é muito maior, muito mais importante aí, né, do que um simples lei ou um código penal, ou um código civil, ou um código de defesa do consumidor, ou qualquer outra lei aí que vocês tenham em mente, né? Então, hierarquicamente, lei, os códigos estão aqui, né? Vejo que tem muita coisa em cima deles regulando o que pode ser código penal e o que não pode ser dentro do Código Penal. CLT, mesma coisa, né, direito de trabalho, é tudo aqui, ó, tudo nesse nível laranja. Nós temos leis ordinárias, MPs, medidas provisórias, né, aquelas que o presidente da República edita, em caráter de urgência, né, agora, em razão da pandemia, surgiram várias e várias medidas provisórias, né, então, destinando recurso para a saúde, mandando fechar estabelecimento comercial, enfim, um monte de medida provisória. Está nesse nível aqui, com força de lei. Os tratados, né? Quando o tratado não se refere a direito humano, quando o tratado se refere a qualquer outra coisa, né? Vamos imaginar aí um tratado de cooperação à fiscalização tributária, né? Para evitar a sonegação de impostos. Não tem nada a ver com direito humano, né? Então, esse tratado assinado pelo Brasil vai valer aqui como uma lei, né, no nível laranja. Abaixo do nível laranja, a gente tem os decretos, né? Os decretos são os regulamentos, né? Então, vamos pegar o exemplo aí da Previdência. Nós temos lá no direito previdenciário a Constituição dizendo a base, né, dos benefícios e tudo mais. Logo abaixo, né, da Constituição, nós temos aí leis ordinárias trazendo quais são os benefícios previdenciários. Então, tem lá, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, blá, blá, blá. Tudo no âmbito legal. Só que existe uma série de detalhes que precisam ser seguidos. Por exemplo, eu preciso saber como é que eu faço para dar início ao pedido de aposentadoria, né? Vejam, esse tipo de situação a gente chama de regulamento, né? De regulamento, ou seja, vai apenas regular o que está disposto na lei. Esses regulamentos, via de regra, eles são colocados aí por meio de decretos, né? Então, são decretos. Decreto é norma jurídica, tudo isso aqui é norma jurídica, só que o decreto ele não precisa e ele não passa pelo poder legislativo.
é o decreto, isso que a gente chama de regulamentar. O decreto, ele é algo editado, né, promulgado, assinado pelo chefe do executivo. Não pode ser o prefeito, o governador ou o presidente, né? Então, o decreto aqui a gente já está no nível regulamentar, apenas dizendo, né, e fazendo os detalhes de uma lei. E, por último, na base da pirâmide aqui, nós temos resoluções e portarias. São as regras ditadas pelos órgãos públicos para dizer como funciona, né? Então, nesse mesmo exemplo aí da aposentadoria, né, o decreto vai dizer, para você dar entrada no pedido de aposentadoria, você tem que, né, agendar seu atendimento lá em um dos canais disponíveis pelo INSS. Ok. A resolução vai dizer lá, em algum dispositivo, falando assim, entende-se como canal de atendimento, né, o site, por meio do preenchimento do formulário tal, o 0800 e também lá o atendimento presencial. Né? Então, vejam, aí a resolução vai entrar nesse tipo de detalhe. Como funciona o órgão público, como o servidor deve tratar uma coisa ou outra, enfim, é um âmbito infralegal. Resolução em portaria já não está mais no âmbito de lei, né? A gente não considera mais isso daqui como lei no sentido amplo, né? No sentido de todos os outros aqui de cima. Aqui está no âmbito infralegal, a gente chama, né? Porque simplesmente vai passar aí o proceder dentro de repartição pública, de órgão público e tudo mais. Então, vejam, essa ideia de ordem jurídica, ela é organizada e ela tem essa ideia de hierarquia, ou seja, tudo que está acima da pirâmide deve ser obedecido pelo degrau que está abaixo. Isso significa o quê? Se qualquer degrau que está abaixo ir diferente daquilo que está no degrau de cima, essa norma jurídica ela vai ser inconstitucional ou ilegal, né? Ou seja, a gente tem dentro do direito uma série de leis que são julgadas ilegais, né, ou inconstitucionais. Ilegais se irem, por exemplo, se uma lei ordinária ir contra a lei complementar, ela é ilegal. Se uma lei ordinária for contra a Constituição, aí ela é inconstitucional, né? Então, são apenas termos aí para dizer que ela está em desconformidade com essa pirâmide. Quem vai dizer isso, né? Quem vai julgar uma lei ilegal ou inconstitucional? O poder, né, ou a função do Estado que foi criada exatamente para isso, que é o poder judiciário, né? Então, o poder judiciário não pode, né, o poder executivo falar assim, eu não vou seguir essa lei porque ela é inconstitucional. O executivo não tem essa prerrogativa. Quem vai dizer se algo é inconstitucional ou não é o judiciário. Enquanto essa norma estiver no ordenamento e estiver valendo, o executivo tem que seguir essa lei, né? Ele só vai deixar de seguir essa lei a hora que o judiciário falar assim, não, essa norma jurídica viola a Constituição, então a gente vai tirar ela do ordenamento jurídico, aí o judiciário tem essa prerrogativa, isso vocês vão ver lá no 4º, 5º período, né? Então, essa ordem jurídica é sobre isso, né, que trata aí o nosso ordenamento quando a gente fala em leis, né? Vejam que leis, ou norma jurídica, é muito mais do que Código Penal, Código Civil, Código, qualquer coisa assim. Vale tudo isso daqui. O destaque, né, no nosso curso é a questão da Constituição, né? A Constituição vai pautar aí as nossas próximas aulas. Bom, pessoal, basicamente, essa é a aula de hoje, né? Deixa eu ver se ninguém perguntou nada. Nossa, a Alessandra falou lá no início. Pedro Lenza é muito bom, tá? É uma das indicações para esse nosso semestre, esse primeiro semestre, qualquer edição não, né? Mas as últimas edições tá bom. O que acontece é que o Pedro Lenza ele vai ser útil para o resto do curso, então pode esperar, né, os próximos semestres aí uma versão mais atualizada aí, sem problema. Bom, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, se está tudo certo.
né? Fica aquele recado também, quem tem vergonha de falar aí na internet, né? Ou ficar falando sozinho com o computador, eles têm sempre a prerrogativa, né, de vir aqui e falar com o professor, né? Então, enfim, esse campinho aqui para vocês mandarem dúvida também, né? O resto fica aí, eu ressalto de novo para aqueles que chegaram agora, não deixem de responder a atividade de frequência, já está aqui ativa, né? Vamos ver aqui, ó, está ativa e vale até dia 20 de agosto, às 23h59, né? Então, fiquem atentos aí. Ó, 10 pessoas já responderam. Bom, diga, quem me chamou? O professor vai postar, professor, daí a live, não? Vou. Ela está gravando, né? Ela tem um íconezinho de gravando. Vai aparecer aqui, deixa eu voltar na sala aqui. Ele vai aparecer logo ao lado do link. Aí até o Emerson deu a dica, que vários de vocês tiveram problemas aí para acessar. Ela vem nesse campo aqui, ó, gravação da live. Então eu vou fazer um caminho mais longo. Eu vou gravar essa aula no YouTube. E aí do YouTube eu coloco o link aqui, porque várias pessoas elas não estão conseguindo acessar o Drive, né? O que acontece? Quando eu gravo aqui automático, a Uniandrade ela contratou um serviço aí que isso vai para o Google Drive, né? O meu Drive aqui, a minha conta da Uniandrade. Aí eu coloco o link do Drive, que tem aqui, né? Só que aí está acontecendo o problema, né? Que eu mostrei aqui no início da aula, um monte de pedidos, e um monte mesmo, veja, de pessoas que não estão conseguindo acessar porque precisa de autorização, né? E aí gera um transtorno. Então, eu vou fazer isso, eu vou pegar essa aula gravada daqui, vou colocar no YouTube, eu coloco o link do YouTube aqui dentro, né? Então, vocês vão... Oi, pode falar. Tem uma forma de compartilhar ali que você não precisa dar o acesso daí. Eu fiz isso, eu tentei fazer na aula da semana passada, mas ele me deu duas opções só, ele dá, quer ver, ó, deixa eu pegar aqui, ó, Henrique me pediu acesso, ó, quando eu clico no abrir configurações, ele vai carregar aqui, tá vendo, ó, ele vai me dar isso daqui, eu preciso achar aqui, mas eu sei que ele permite, aqui, ó, ele só me dá duas opções, ó, qualquer pessoa nesse grupo pode ver este link, né? Então, alterar ali e coloca como qualquer pessoa ali. Ó, só que aí que tá o problema, ó, ele só me dá essa opção aqui, ó, qualquer pessoa neste grupo, deixa eu ver se tem outro, ó. Ah, entendi. Ó, tá vendo? Ó, ele, ou é restrito àqueles que eu autorizar, ou qualquer pessoa do Uniandrade. Ele não me dá acesso ao público em geral, coisa assim, né? Ou seja, eu não consigo alterar isso daqui, né? E aí fica esse problema, né? Eu coçando o nariz aí na tela, mas enfim. Então eu vou fazer isso, eu vou jogar lá no YouTube, e aí eu jogo o link já do YouTube para vocês aqui, aí não vai ter problema. Tá bom, pessoal? Então, você não tem nenhuma dúvida, nenhuma questão, não esqueçam de responder a pergunta, atividade de frequência, e semana que vem a gente continua aí com a questão do direito constitucional, né? A gente vai avançar aí no direito constitucional. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado e semana que vem tem mais. Abraço.